Oiê, seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro Guerra, Adorável Guerra, de Julie Berry, uma história onde o amor, a mitologia e a Primeira Guerra se cruzam. Lembre-se que essa é uma narração caseira. Caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo. Ares, mudando de trincheira. 20 de janeiro de 1918. Soldado Aldrich. James acordou num abrigo com um par de botas diante de seu rosto. Nota de rodapé. Esse abrigo trata-se de uma área da trincheira. Era coberta para proteger os soldados e podia ser usada para repouso ou para armazenamento. Encurvado, ele saiu do abrigo, parou rente à parede leste da trincheira e prestou continência. Sargento McKendrick, senhor! Descansar, Aldrich. O sargento o escrutinou. Ele estava em apuros? Era o terceiro dia de James nas trincheiras de apoio. Depois de 10 dias na retaguarda, o grupo de combate tinha zigazeado por cerca de 3 quilômetros adiante, nas trincheiras de comunicação, até chegar às de apoio. Você tem trabalhado bastante, Aldrich. James manteve a cabeça erguida. Obrigado, senhor. Será que ele devia perguntar sobre a licença para ir a Paris? Recebi um relatório do seu sargento de treinamento, disse McKendrick, lendo de uma prancheta. Parece que seu desempenho tem sido excelente. James se remexeu e esperou. Um relatório? Também fiquei sabendo que você é um ótimo atirador. Aquela conversa estava tomando um rumo inesperado. Você caça? Não, senhor sargento. Nunca tive esse costume. McKendrick franziu as sobrancelhas. É mesmo? Interessante. Ele examinou James da cabeça aos pés. Estamos precisando de um atirador na frente, disse. Perdemos um homem nesta madrugada. Um atirador alemão identificou uma brecha e o matou. Um belíssimo tiro. Não era nem um pouco reconfortante ver que o sargento admirava mais o atirador alemão do que lamentava a perda do soldado britânico. James não queria ser um atirador, um assassino frio e calculista, o alvo número 1 do inimigo. Mas ele precisava bajular o sargento. Sua proatividade seria seu bilhete para Paris. Vou inscrever você no treinamento de atiradores de elite, disse o sargento. Vamos aumentar o seu salário. Mais dinheiro em troca de matança. James se apegou à palavra treinamento. Um soldado inexperiente não iria atirar em pessoas. Pelo menos por um tempo. Ele provavelmente ficaria atrás da retaguarda, no campo aberto, de onde era mais fácil fazer pontaria. Ele poderia não render muito bem no treinamento e ser realocado de volta para a infantaria. Posso fazer uma pergunta, senhor? Pode. James não fazia a menor ideia de como tocar no assunto. Senhor, quando terminarmos a rotação nas trincheiras e pudermos tirar licença... O sargento pareceu surpreso. James já estava enrascado. Sim? Ele engoliu em seco. É sobre uma garota, senhor. Ela vai poder me encontrar em Paris por um dia. O sargento McKendrick ficou sério. Você quer dizer que espera tirar licença depois de uma rotação pelas trincheiras para passar o dia em Paris com sua paixoneta? Sendo um recruta? Depois de não ter travado nenhum embate? Sem bater em retirada, sem rendição. É o que eu estava esperando, senhor. O sargento McKendrick avaliou a expressão de James, como se esperasse que ele fraquejasse, cedesse, ou que pedisse desculpas, dizendo, não era nada. Essa garota, falou o sargento. Ela é bonita? James engoliu em seco novamente. Ela é, senhor, muito bonita. Entendi. O sargento começou a andar em círculos. E por que ela está em Paris? Serviço voluntário, senhor, na ACM. Era quase verdade. Ah, eles fazem um bom trabalho. James concordou. Se você diz, se isso for me ajudar. Antes de cogitar seu pedido de licença, quero receber um relatório favorável sobre você, soldado, disse o sargento. James aprumou a postura e quis apertar a mão dele. Sim, senhor. O sargento se virou para ir embora, mas se deteve. Ruiva, morena, loira. Como ela é? Hazel era como um segredo bem guardado que James não queria contar a ninguém. Mas era necessário. Morena, senhor, respondeu ele. Ela toca piano muito bem. Uma jovem talentosa e distinta.
Sim, senhor. Que bom. Escreva para ela com frequência. Muito bem. Em meia hora você será guiado até a trincheira da linha de frente, para o posto de vigia dos atiradores. James ficou com a boca seca. Trincheira da linha de frente? Vigia? É claro. Como se dissesse, aonde queres chegar com isso? O treinamento vai acontecer lá? O sargento aquisqueu. Simulações são sempre insuficientes. Nada se compara a treinar botando a mão na massa. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Dor de cabeça. 26 de janeiro de 1918. Mais pedrinhas. Daquela vez, Colette abriu a porta. Aubrey tirou o cap. O sorriso dela era tudo que Aubrey precisava. Ele enfrentaria um regimento todo de fuzileiros navais por aquele sorriso. Bonsoir, monsieur, disse ela. Aubrey nunca tinha dado muita importância para as aulas de francês no colegial. Se ele pudesse voltar atrás, mas sabia distinguir quando era bem-vindo. Boa noite, mademoiselle. Ele cumprimentou com uma pronúncia que torceu para que não fosse péssima. Era péssima. Posso entrar? Ela abriu mais a porta. Onde está a nossa amiga? Indagou Aubrey. Hazel está com dor de cabeça, respondeu Colette. Ela se recolheu mais cedo. Tum! Aubrey sentiu a martelada de seu próprio coração. Só ele e Colette. Tum! O coração de Colette pulsou. Ela estava sozinha com Aubrey. Que pena, disse Aubrey. Espero que ela melhore. Há uma doença se espalhando. Colette assentiu. Não deve ser nada grave. Nada que eu não tivesse provocado para fazer com que Aubrey e Colette ficassem um pouco sozinhos. Ah, pelo amor dos deuses! Era uma dor de cabeça moderada. A pobre garota precisava descansar. Vamos tocar piano, então? Perguntou Aubrey. Colette riu. As secretárias sabem que Hazel foi se deitar. Se ouvirem alguém tocando piano, não vou poder fingir que era eu. Ah, é verdade. Aubrey segurou o cap com mais firmeza. Então imagino que é melhor eu ir embora. Oui, vá, por favor, é melhor assim, não é? Fique, eu disse a ele. Convide-o para ficar, falei para Colette. Podemos nos sentar e conversar um pouco, sugeriu Colette. Mon Dieu, ela tinha dito aquilo em voz alta. Idiota. Aubrey tirou o casaco e se acomodou no sofá em tempo recorde. Ela se sentou a uma almofada de distância. O cabelo curto de Colette atraía o olhar de Aubrey para seu pescoço delicado e para o esplendor turquesa de seu vestido de seda drapejado. Parecia algo que uma deusa usaria. Quem pensou isso foi ele. Eu não insinuei nada, mas fiz questão de visitar a costureira de Colette em Paris depois. Sentimos sua falta, disse Colette. É mesmo? Hazel e eu. Ah, uma resposta mais segura. A senhorita Hazel, comentou Aubrey, é muito agradável. Colette sorriu. Gosto muito dela. Estou tão feliz por tê-la conhecido. Ela é radiante. Ela sente a mesma coisa por você, disse Aubrey. Você é uma boa amiga. Moi? Colette ficou pensativa. É que eu gosto bastante dela, só isso. Não consigo evitar. Eu sugeri uma pergunta e Aubrey não perdeu a deixa. Ela namora? Colette tentou não sorrir. Não cabe a mim responder. Então ela namora! Aubrey riu. Quem diria? A senhorita Hazel tem um flerte. O estrago já tinha sido feito. Ela é louca pelo soldado dela, revelou Colette. O nome dele é James. Parece que ele sente a mesma coisa por ela. Ele que não ouse mudar de ideia, disse Aubrey. E é melhor que ele a trate muito bem, senão ele e meu punho terão uma conversinha. Você parece o irmão mais velho falando. De supetão, o rosto de Colette se contorceu de dor. Alexandre. Ele nunca ficara sabendo sobre Stefan. Ela teria discutido se ele tivesse tentado assumir um papel superprotetor. Mas agora ela daria tudo para ver Alexandre entrando pela porta. A tristeza vinha em ondas. Bem quando ela tinha achado que a tempestade abrandado, Colette sucumbia de novo. Aubrey deu um passo para trás. Colette parecia à beira das lágrimas.
Será que ele tinha dito alguma coisa indevida? Sou o irmão caçula, aliás, disse ele, por fim. Minha irmã, Kate, não precisa da minha ajuda para se proteger. Ela tem o namorado mais entediante do mundo, Lester, o sonolento. Pobre Lester. Colette sorriu, agradecida pela mudança de assunto. Ele não pode ser tão ruim assim se sua irmã gosta dele. Ela ainda parecia frágil. Aubrey optou por um assunto mais seguro. Enfim, Disse ele. Hazel é ótima. Estou muito feliz por tê-la conhecido. Muito feliz. Colette sorriu novamente. Ela tem, como posso dizer? Ela tem certa pureza. A guerra é tão terrível, a humanidade enlouqueceu. E de repente conhecemos uma pessoa como Hazel. Aubrey aproveitou a oportunidade. E uma pessoa como você. Colette ergueu as sobrancelhas, surpresa. Não sou pura. A guerra limpou suas botas imundas em mim. Como ela tinha coragem de dizer tal coisa? Colette era adorável de todas as formas, e não só na aparência. Como assim? Indagou ele. Alguém machucou você? Ela hesitou. Aubrey genuinamente se importava com ela. Colette conseguia ver nos olhos dele, na preocupação estampada em seu rosto. Seria mais fácil se ele não desse a mínima. Kaiser William me machucou, respondeu ela. Era como se de uma hora para outra Colette tivesse ficado coberta de pregos. Ela não passava de uma casca de ovo quebradiça espatifada. O que aconteceu? Colette sentiu sua pele formigar. Ah, sabe como é, disse. A guerra é horrível e a vida injusta. Aubrey, que seria capaz de escrever um livro todo só sobre injustiças, sentiu que ela não estava contando tudo para ele. Se você se aproximar dele, Colette, vai perdê-lo. Ela alertou a si mesma. De duas uma. Se sua alma pesarosa não o espantar, a guerra vai levá-lo para bem longe de você. Colette respirou fundo. Já estava um pouco melhor. Sentia-se ela mesma de novo. Música era o que eles tinham em comum. Música. Eles poderiam ser amigos que falavam sobre música. O que você tem feito ultimamente? Quis saber Colette. Compôs alguma coisa nova? Algum arranjo de jazz? Ela fez uma pausa. Aquela marcha que você transformou em blues na última vez ficou fantastique. Aubrey sabia que ela estava mantendo-o afastado, mudando de assunto, mas ele sabia dançar conforme a música. E o jeito como você canta, Colette, é diferente de tudo que eu já ouvi. É mesmo? E não me refiro só à sua voz. Aubrey quase ia à loucura com o deleite tranquilo de Colette ao ouvir o que ele dizia. Estou até com receio de perguntar, disse ela, o que mais além da minha voz afeta meu modo de cantar. Se Aubrey se virasse mais um centímetro na direção de Colette, teria que colocar o pé no colo dela. Como ele tinha deixado a conversa ir parar ali? Tudo que Aubrey queria fazer era dizer a Colette que ele passava o dia todo pensando nela, todos os dias, a cada nota que ele tocava, a cada batida do martelo do piano. Queria dizer que preenchera páginas e mais páginas com ideias de músicas que seriam perfeitas para ela, ideal para seu tom de voz, charmoso, anuviado, melancólico, emotivo. Era isso o que ela era. Colette era emoção. Você mudou minha forma de pensar sobre música, continuou ele. Estou trabalhando em algumas canções novas. Não tenho as letras ainda, mas já estou com as melodias. E talvez... Eu mudei sua forma de pensar sobre música? Ela balançou a cabeça espantada. Sou só uma garota que canta canções francesas. Você é quem faz da música algo eletrizante. É justamente isso, disse Aubrey. Queria mostrar a você o que quero dizer no piano. Até agora eu só pensava na agilidade, harmonizações difíceis. Eu era um exibido, sabe? Só pensava em fazer cartaz. Fazer cartaz. Não era uma expressão que Colette conhecia, mas ela era educada demais para perguntar. Aubrey sabia que a conversa estava maçante. Você me fez refletir mais sobre como extrair o sentimento de uma melodia, torná-la uma música para se cantar como se sua vida dependesse disso. É assim que você canta toda vez. Eu estava vendo você ali, Apolo, acenando na janela como um vizinho encherido. Vai embora! Aubrey Edwards, eu disse a ele.
Você não está aqui para conversar sobre teoria musical ou técnica vocal. Você é misteriosa, Colette Fournier, falou ele. Esse lugar sombrio e profundo de onde você canta... Colette não sabia o que dizer. Não achava que sua voz brotava de uma espécie de verdade interior, de uma dor previamente sentida. É claro que ela estava furiosa sobre Dinant. Na verdade, fúria nem descrevia o que ela sentia. Ela seria enterrada com aquela ira. Mas todos os belgas estavam furiosos. Infelizmente, parecia que Aubrey estava tecendo uma fantasia sobre Colette por gostar da voz dela. O que aconteceu com você? Ele perguntou com suavidade. Por que ele precisava insistir tanto? Corra, Aubrey, corra! Estou destruída demais para ser amada. Eu perco todos aqueles que amo. E mesmo assim, ali estava ele, um americano com dedos ágeis e braços dançantes, sentado à luz alaranjada de uma lâmpada, falando baixinho, fazendo perguntas sobre a vida dela de verdade, e esperando pela resposta. Eles estavam sozinhos no escuro, não havia ninguém para ouvi-los. Um rapaz poderia se aproveitar daquela situação de vários jeitos diferentes, mas Aubrey não fez nada do tipo. Então, ela lhe contou sua história. Contou sobre ter crescido em Dinant, sobre a cidade mágica que as águas calmas do rio Meuse refletiam, sobre a infância alegre perto dos lilazes da cidadela, sobre seus pais e Alexandre, seus tios Paul e Charles, e seu primo Gabriel, sobre o estupro da Bélgica e a aniquilação de Dinant, sobre o convento e sobre Stefan. E quando ela soluçou tanto que seus olhos ficaram injetados e seu nariz começou a escorrer, Aubrey lhe entregou um lenço e não se aproveitou de nada além da oportunidade de dizer em silêncio: Você tem carregado esse fardo sozinha por tempo demais. Deixe eu carregá-lo com você por um tempo. A história de Colette deixou Aubrey de coração partido. Sem qualquer incentivo da minha parte, ele abriu os braços para ela, que se enroscou em seu abraço. As lágrimas dele rolaram para o cabelo de Colette. Ele ansiava por confortá-la, mas o que poderia dizer? Estou aqui, Falou. estou com você. E ele estava mesmo. Pela primeira vez em tantos anos, Colette não se sentiu sozinha. Aubrey a segurou mais perto. Quem seria capaz de magoar essa garota? Que tipo de demônio destruiria a vida preciosa de alguém tão adorável? Quem desmantelaria a felicidade de uma jovem tão vibrante, gentil, forte, divertida? Agora ele entendia, pois não tinha entendido até então, não de verdade, porque eles precisavam derrotar os alemães e vencer a guerra. E agora ele também entendia que quando chegasse a hora de deixar Saint-Nazaire e partir para as trincheiras, seria impossível se despedir de Colette e simplesmente ir embora. Foi difícil para Aubrey se separar dela naquela noite. O beijo rápido que Colette deu nele na soleira não foi cheio de paixão ou desejo, mas de ternura, afeto e gratidão. Aubrey retribuiu o beijo à altura e partiu discretamente. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Stefan, 26 de janeiro de 1918. Naquela noite, Colette sonhou com Stefan. Foi um sonho simples. Stefan andando com ela no gramado ao lado da cidadela. Ele não disse nada, só sorriu, segurou a mão dela e olhou para Colette com amor. Tudo que ela sentiu na companhia dele. Ele está vivo! Tudo de ruim que aconteceu não passava de um pesadelo. Fez com que ela se sentisse alegre e leve. Ela sabia que era real, tão real quanto ela mesma. Juntos, eles observaram pássaros sobrevoando o vale verdejante e o rio sinuoso. Quando ela se virou para encará-lo novamente, ele tinha desaparecido. Colette acordou aos soluços. Hazel ouviu os sons, correu até o quarto de Colette e deitou ao lado da amiga. Está tudo bem, disse acalmando-a. Está tudo bem. Mas não estava. Esqueça esse soldado, a Colette do dia anterior dissera a ela. Ele vai partir em breve. Você terá Stefan para sempre. E isso basta. Você não precisa sentir o dissabor de outra despedida. Ela ficou deitada, recordando os detalhes da noite com Aubrey. Tudo que tinha compartilhado com ele, tudo que ainda não tinha dividido. Não preciso de despedidas, percebeu Colette, mas preciso de Aubrey Edwards.
Depois dessa noite, não posso mais ser a garota que não tem o rei do ragtime com quem compartilhar tudo. Quero ficar perto dele. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares. Não atire no manequim. 30 de janeiro de 1918. Ali, está vendo? O soldado Peter Yoker sussurrou para que os alemães não o ouvissem. James girou o escopo 1 centímetro. Estou vendo. Em um vão, entre 2 sacos de areia na linha de frente alemã, havia um capacete. James colou a língua no céu da boca. Eles estavam prestes a matar aquele Jerry? E agora vamos ver. Yoker disse calmamente, dirigindo-se ao alvo. Se você é real. Real? Cochichou James. Como assim? O que você está vendo, Aldrich? Se fosse uma pegadinha em uma prova, James teria sido reprovado. Uma cabeça. Tem certeza? Olhe de novo. Um capacete, falou James. E o que há embaixo dele? Rápido, o quê? Ele engoliu a impaciência. Um rosto. E o que esse rosto está fazendo? Nada. Isso mesmo. James ficava angustiado com os joguinhos. É um rosto. Um camarada de cabelo escuro. Não quero saber a cor do cabelo dele, rebateu Yoki. Você já viu alguém ficar tão parado assim? James olhou outra vez. Ele está se movendo um pouco. Como? Ele contou até 10. Parece estar balançando a cabeça para cima e para baixo, um pouco para os lados também. Yoki concordou. E o que isso significa? James olhou mais uma vez para o homem. O rosto dele não se move, disse devagar. Ele é praticamente uma estátua. É porque ele é uma, explicou Yoki. Um manequim. Uma cabeça de gesso com um capacete enfiado em uma baioneta. Estão tentando fazer com que nós atiremos. James piscou e esfregou os olhos. Por pirraça, você diz? Para nos encontrarem, para estudarem a curva da bala. Vão apontar a artilharia na nossa direção. Bum! Não era nem um pouco engraçado. Mas vários soldados experientes que James conhecera eram assim. Riam da própria devastação e falavam descontraídos sobre a carnificina. Rir talvez fosse a única forma de sobreviver. Yoki coçou os olhos. Era um rapaz magricela, meio esquelético, com orelhas de abano e um pomo de Adão saltado. Tudo que ele dizia durante o treinamento dava calafrios em James. Pete Yoki não tinha inventado o tiro ao alvo. James odiava tudo o que ele dizia, mas não era culpa dele. Todos tinham um papel a cumprir. Sobreviver dependia de eles fazerem o que tinham que fazer. E o único jeito de acabar com a guerra era vencê-la. Atire apenas quando tiver certeza, orientou Pete. Não atire no manequim. Você não pode desperdiçar o disparo. Atiradores precisam acertar o alvo sempre, porque isso faz com que o inimigo saiba onde eles estão. Ele pegou o rifle e espiou pelo escopo enquanto James observava a frente de batalha alemã. À noite, ele e Pete conseguiram dormir por um tempo considerável, bem mais ao que James tinha se habituado, pois foi a vez de outra dupla de atirador e vigia entrar em ação. Brincar de assassino tinha suas vantagens. Ele tinha decorado cada curva do arame farpado, cada cratera na terra assolada, cada torrão, pedra e montículo, cada corpo. Era um descampado incolor. Apenas pássaros carniceiros se movimentavam. Mesmo assim, poderia haver um ataque a qualquer momento. O abrigo era uma maravilha. Os engenheiros do exército tinham escavado, a partir da linha de tiro, até uma área um pouco mais elevada. À noite, um grupo exaurido fora até a terra de ninguém, cortara o gramado e, para completar o escondedouro, o substituíra por uma tábua de madeira, cuidadosamente tapando os buracos que os atiradores usavam para rifles e escopos. Os Jerrys não perceberam nada de diferente no dia seguinte. Ei, disse Yoki, está vendo aquilo? Uns 250 metros para trás. James avistou um tronco ou uma farda alemã. Era um comandante, provavelmente. Tem havido bastante movimentação naquelas bandas, comentou Pete. Eles estão recebendo carregamentos de artilharia pesada. Devem ter algo planejado. Ele flexionou os dedos. Devo matá-lo? James sentiu seu estômago se revirar. Não me pergunte, não me envolva nisso. O homem, o borrão acinzentado, será que ele tinha uma esposa? Uma namorada? Filhos? A alegria deles de repente dependia de James. Ganhe tempo. Você consegue atirar dessa distância? Perguntou ele. É claro. Com a boca entreaberta, Pete não desviou o olhar do alvo. Bem, atiro ou não? Não me faça essa pergunta. Você que sabe, devolveu James. Quem tem o Jerry na mira é você. Tenho mesmo. Yoki apertou o gatilho. É claro que James não conseguiu ver a bala atravessando o espaço entre eles e os alemães,
Mas foi essa a sensação que ele teve. E é claro que o comandante alemão não tinha como saber que o crack que ricoteava nos ouvidos de James era seu prenúncio de morte. A bala o atingiria antes do som. Acertei, Aldrich? Perguntou Yolkin. Sim, respondeu James. Acertou. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apolo. Esquadrão dos Vampiros. 3 de fevereiro de 1918. No domingo de manhã, Aubrey, que estava com tempo livre, decidiu passar na frente da cabana para ver se topava com uma certa jovem voluntária. Ela não estava lá. Ele decidiu dar uma segunda volta e depois mais uma, até que aceitou a derrota e decidiu sair da base militar e caminhar pela cidade de Saint-Nazaire. Seria bom esticar um pouco as pernas e viver, ao menos temporariamente, a ilusão de que ninguém mais mandava nele. Na volta, em uma encruzilhada, Aubrey viu um comandante se aproximar à direita. Ele prestou continência, só para garantir, e seguiu em frente. Edwards! Uma voz o fez dar meia volta. Oh! Bom dia, Capitão Fish. Descansar, soldado, disse o Capitão Hamilton Fish III. Pode me acompanhar? Sim, senhor. Que inesperado. O que estava fazendo? Caminhando, capitão, senhor, respondeu Aubrey. Quis me exercitar um pouco. O Capitão Fish grunhiu. Você já não se exercita o suficiente ao longo da semana? Aubrey teve que concordar. Ele tinha razão. Edwards, prosseguiu o Capitão Fish. Quando sair da base novamente, vá acompanhado, tudo bem? Não pareceu uma ordem. Senhor? O Capitão Fish demorou para responder. Temos recebido ameaças. Aubrey ficou intrigado. Soldado sulista, senhor? Fish aquesqueu. Bem, sim. Embora o preconceito seja muito mais complexo do que um conflito entre norte e sul, ele balançou a cabeça. Passei tempo suficiente nos aposentos dos comandantes para saber do que estou falando. Aubrey refriou um sorriso malicioso. Que gentileza da parte de Fish explicar sobre intolerância para ele. Gente branca. Também há homens bons que não são preconceituosos, acrescentou o Capitão Fish, sério. Recebi elogios de comandantes do mundo todo sobre a disciplina dos nossos homens. Tenho certeza que, quando a guerra acabar, o exemplo valente de vocês vai contribuir para a reparação dessa desigualdade. Ah, os homens ricos e brancos de Harvard. Tudo o que eles diziam soava como o discurso de um candidato ao Congresso. A intenção era boa, mas muitos americanos ficavam enraivecidos só de ver um homem negro de farda aprumado com uma arma na mão. Para Aubrey, lotar o peito de medalhas não faria diferença nenhuma. Eles alcançaram as imediações da base militar. Edwards, disse o Capitão Fish, você vai tomar cuidado, certo? Eu vou, mas... Sim, soldado? Aubrey não quis parecer desrespeitoso. Estou ouvindo o que o senhor está dizendo, capitão, mas nós viemos da cidade grande. Sabemos nos proteger. Ele tateou a colt guardada no bolso. O Capitão Fish tocou um dos ombros dele. Mesmo assim, ele disse com firmeza, vá acompanhado. Alguns dos rapazes que estão fazendo ameaças são... Não quero falar mal dos soldados do tio Sam, mas eles são a escória da humanidade. É triste, mas é verdade. Como não havia nenhuma resposta segura que Aubrey pudesse dar, ele ficou em silêncio. Você é um bom soldado e um excelente músico, disse Fish. Não quero perder você. E um bom ser humano, Fish. Tomarei cuidado, senhor, garantiu Aubrey. Prometo. Tenha um bom dia, soldado. O Capitão Fish se despediu. Aubrey respondeu. O senhor também, capitão. O Capitão Fish foi embora para um lado, Aubrey continuou caminhando, e ao passar pela cabana 1, reduziu o passo. Ele foi até o acampamento Lusitânia, para a cabana dos soldados negros. Ele ainda tinha um tempo livre antes dos afazeres do dia, e já que sua disposição para paquerar não parecia estar surtindo muito efeito, decidiu que iria jogar ping-pong. Joey Rice viu quando Aubrey entrou na cabana e o puxou de canto. Você ficou sabendo? Sussurrou ele. Nossos colegas que decidiram se vingar pelo soldado morto estão se chamando de Esquadrão dos Vampiros. Joey segurou o cotovelo de Aubrey com força. Eles mataram o fuzileiro ontem à noite. Fim do capítulo. Início do capítulo. Ares. Liberado. 8 de fevereiro de 1918. Eles não eram mais os mesmos quando deixaram as trincheiras. Ao fim dos 30 dias, eles saíram, trôpegos e cansados até o último fio de cabelo. Falavam um novo idioma.
entendiam o que significava sobreviver e se importavam menos com a vida. Estavam acostumados com o frio e a lama, com os sons dos projéteis, com o sangue. Tinham atacado e bombardeado refúgios das trincheiras inimigas. Não perderam ninguém. James não tinha participado dos ataques. Ele e o soldado Pete Yawkey tinham ficado no posto de vigia dos atiradores, realizando as vigias noturnas. Na noite seguinte, uma companhia de alemães surgiu de um buraco, em busca de vingança. James os viu. Sombras alumbradas pelo clarão de um sinalizador. Talvez tenha sido por eles estarem na penumbra que James conseguiu atrair. Talvez tenha sido porque ele sabia que os alemães estavam vindo para matar os camaradas dele. Talvez ele tenha visto, em uma cabeça, Mickey Weber e suas pernas arqueadas explodido por uma granada contra uma parede da trincheira, ou a garganta cantante de Chad Browning aberta por uma baioneta inimiga. Ele os viu, mirou o escopo para as sombras e atirou, 2 vezes. Yawkey, que observava de seu próprio escopo, fez um sinal de aprovação. Acho que você acertou os 2. James sabia que tinha acertado. Ele tinha sentido, de alguma forma, cada bala encontrar seu respectivo alemão, como se estivessem conectadas a ele por uma linha de pesca, e ele pudesse sentir o puxão do tiro. Os alemães não tentaram mais se aproximar. Passaram o resto da noite recolhendo os mortos. Acho que um morreu, disse Yawkey. Pelos gritos do outro, acho que está mais para lá do que para cá. James não lhe deu ouvidos. Tinha se afastado do rifle e recuado até a parede traseira do abrigo. Sabia que estava respirando, mas não sentiu o ar vindo. Não culpo você por não atirar nos padioleiros. Não parece ser justo. E Deus sabe que a primeira vítima é a mais difícil. Todos já passamos por isso. James ficou encarando as próprias mãos que tremiam e não respondeu. Pode ir, disse Pete. Faça um lanche e descanse. Jogue conversa fora com seus colegas, certo? Nós trabalhamos em dupla, contestou James. Pete dispensou a objeção. Vá embora. Um vigia no escuro não tem muito o que fazer mesmo. Ele estava mentindo, mas James não se importou. Ele se deitou no abrigo e dormiu. Quando acordou, o sargento McKendrick o cumprimentou, apertando sua mão. O serviço de James tinha poupado vidas britânicas. O olhar de águia para enxergar os fritos no escuro e a presença de espírito para atirar em 2 invasores, suspendendo o ataque, eram as qualidades notáveis de um verdadeiro soldado britânico, tão orgulhosamente representado naquela manhã pelo soldado James Aldrich. Uma comunicação escrita seria acrescentada no arquivo dele. Então, quando James solicitou 2 dias de licença em Paris, seu pedido foi aprovado, desde que tudo se mantivesse sossegado na frente. 2 alemães, 2 dias. Uma conta curiosa, e não foram os últimos que ele matou antes de ser liberado. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. 2 dias de licença. 8 de fevereiro de 1918. 8 de fevereiro de 1918. Minha querida Hazel, meu sargento cumpriu a promessa. Posso tirar 2 dias de licença para viajar a Paris. Consigo chegar no fim da tarde de quarta-feira, dia 13 de fevereiro. Os trens podem estar mais lentos, mas acho que consigo chegar à Gare du Nord por volta das 4 da tarde. Você pode me encontrar lá? Se esperar por mim, prometo que encontrarei você. Espero que você possa ir. Preciso me certificar de que você não é um sonho. Vou encontrar um lugar para tirar a sujeira antes de encontrá-la. Não quero que você se sinta constrangida por estar ao meu lado. Por favor, vá. Prove que você exista e permita-me provar o quanto você é importante para mim. Seu, com carinho, James. A resposta de Hazel foi curta. Era mais um telegrama do que uma carta. 4 da tarde, quarta-feira, dia 13, Gare du Nord, dizia a carta. Estarei lá. Fim do capítulo. Início do capítulo. Afrodite. Concerto. 11 de fevereiro de 1918. Na véspera da partida do 15º Regimento para a turnê que os levaria a Aix-les-Bains, os rapazes realizaram um concerto de despedida para Saint-Nazaire. Todos que conseguiram lugar para se sentar foram. Aubrey não iria para Aix-les-Bains, não depois que Colette tinha compartilhado tanto com ele. Ele já tinha informado ao tenente Europe. Com Lucky Roberts no piano, Europe podia dispensá-lo. Ele se reuniria à banda depois, quando a divisão rumasse para a linha de frente. Aubrey não precisava tocar na apresentação daquela noite. Um dia, ele disse a si mesmo, serei a atração principal de qualquer banda da qual fizer parte. Ele decidiu ir ao concerto mesmo assim, para se divertir um pouco, e pegou o caminho mais longo para ir até lá, que convenientemente passava pela cabana 1.
Se alguém da companhia estivesse fiscalizando quantas vezes o soldado Edwards fazia aquele desvio, ele teria explicações a dar. A porta da cabana 1 se abriu. Ele se escondeu atrás de um abrigo Nissen para ver quem era. Droga. Era a velha enrugada que tinha enxotado Aubrey naquele dia e uma outra senhora atrás dela. Ele sorriu. Ali estava a senhorita Hazel de la Wintcott. Sem Colette, as 3 mulheres foram embora. Mas onde ela estava? Por que ela não estava a caminho do concerto? Era hora de descobrir. Estamos fechados. A voz de Colette soou através da porta quando ele bateu. Sou eu, disse Aubrey. Ela escancarou a porta. Bochechas rosadas e olhos brilhantes estavam diante dele. Bonsoir, mademoiselle, disse Aubrey. Tinha passado dias praticando o cumprimento. Colette riu. A pronúncia dele. Como vai, senhor? Quero te mostrar uma coisa. Aubrey estendeu a mão. Se incomoda se formos até o piano? Ela pegou na mão dele. Tão nova e ainda assim tão familiar. Ela queria explorá-la, examinar cada linha na palma, o formato de cada unha. Qual o seu problema? Vamos para o piano, incitou ele. Ela estava estupefata. Se o rosto de Colette ficasse mais corado, ela se transformaria em um tomate. Eles foram até o banquinho. Preciso da minha mão de volta, brincou Aubrey. Ela devolveu de má vontade. Ele deu uma piscadela e começou a tocar. Era uma música melancólica, doce, lenta, que ficou cada vez mais lamentosa até que seu fim pesaroso ressoou pela barraca, fazendo o silêncio zumbir. Colette respirou fundo. Vou chamá-la de Dinant, disse ele. Ela, que já tinha adivinhado, engoliu em seco. Obrigada, balbuciou Colette. Você já tinha composto essa música? Aubrey negou. Compus depois que vi você aquele dia. Ela balançou a cabeça. Formidable, sussurrou. Pode tocar de novo? Ele obedeceu. E agora que ela sabia de verdade para quem a música era e seu significado, o que tudo aquilo significava, ela pôde absorvê-la devagar, linha por linha. Sim, Dinant merecia um requiem como aquele. Vou a Paris amanhã, ela disse depois que Aubrey terminou de tocar. Hazel e eu, para ver o xodó dela, Jacques. Digo James. É mesmo? Aubrey pareceu desapontado. Quantos dias vai ficar lá? Colette mordiscou o lábio enquanto pensava. 4 ou 5 dias, acho. Ela tentou sorrir. Mas você vai embora amanhã com a banda, não vai? Faz dias que os soldados estão reclamando da partida de vocês. Ele se virou para ela. Eu não vou com eles. Colette ergueu as sobrancelhas. Ah, lamento. Aubrey sorriu, pesaroso. Lamenta que não vão embora? É claro que não, respondeu ela. Lamento por você perder a chance de tocar. Ela sorriu. Você nasceu para isso. Espero que sim. Agora, pensou ele. Agora é a hora. Eu pedi para ser removido da lista de Axes-Leban, explicou. Por que fez isso? O coração dela começou a bater apressado, como se já soubesse a resposta. Ele a encarou, ávido por descobrir qualquer coisa. Não quis me afastar muito de você. Não depois de tudo que você me contou, não depois daquele beijo. Colette ficou esperançosa. Não tinha sido apenas uma gentileza dele, não tinha sido só empatia. Sons e vozes vindos do lado de fora estragaram o momento que eu tinha criado, e os dois se lembraram de que em breve as pessoas retornariam para a cabana. Acho que é melhor eu ir embora, disse Aubrey. Não, disse Colette depressa. Preciso contar uma coisa para você. Boa ou ruim? Vamos lá para fora, então? Eles vestiram os casacos e saíram, aproveitando a ausência de pessoas. Encontraram um lugar atrás de uma barraca onde poderiam conversar mais um pouco antes que o frio os obrigasse a entrar. O céu se estendia acima deles, pontilhado de estrelas. A brisa marinha parecia soprar mais estrelas para a costa. Estava tão frio que eles ficaram bem perto um do outro. Ela observou o colarinho e a gravata de Aubrey. O que é que você queria me dizer? Perguntou ele, gentil. Queria agradecer você, disse Colette, pela outra noite, por ter me escutado. Eles se entreolharam, os olhos castanhos dele examinando os dela. Não precisa agradecer, eu quis ouvir. Ela desviou o olhar. Ela está nervosa, percebeu Aubrey.
Ele segurou as mãos enluvadas dela. Você é gentil, comentou ela. Foi muito atencioso da sua parte ouvir e se importar. Ela hesitou. Não quis sobrecarregar você com tudo aquilo. É demais para suportar. É realmente um grande peso, respondeu Aubrey, para uma pessoa carregar sozinha. Colette não confiou em si mesma para responder aquilo. Enfim, queria agradecer. Era só isso? Uma nota de agradecimento? Se dependesse de Aubrey, não seria. Com suavidade, ele levantou o queixo dela. Eles dizem o tempo todo que você é bonita, não dizem? Colette arregalou os olhos. Os Yankees. Ela entreabriu a boca e o vapor condensado saiu. Eles não são muito criativos, comentou. Aubrey sorriu. Então vou ter que fazer bem melhor do que isso. Eles falam que você canta como uma deusa? Ela balançou a cabeça. Boa parte deles nunca me ouviu cantar. Quer dizer então que eu sou sortudo? Colette já não sabia mais como respirar, mas viu para onde a conversa estava rumando, e para o bem dele, sentiu que precisava alertá-lo. Você viu uma garota que canta. Você gosta da minha voz. Talvez não vá gostar sempre. Você não escuta como eu acordo gritando, como eu vejo todos eles nos meus sonhos. Eu seguro as pontas durante o dia, mas à noite eu desmorono. Aubrey precisou de todo o autocontrole do mundo para não abraçar. Gostaria de poder estar ao seu lado nesses momentos. Ele percebeu o que tinha acabado de dizer. Gostaria de poder estar com você no meio da noite, quando e onde você dorme. Que beleza, Aubrey, disse a voz da mãe dele. Também te amo, mãe. Ele tentou de novo. Gostaria de poder ajudar, se eu puder. A ternura era inacreditável. A pureza, aquela inocência esperançosa de achar que alguém tão desestabilizado como ela valeria a pena. O fato de que ele queria tentá-la sonhar com alguém tão bonito e maravilhoso, alguém como ele, para ver o sonho ser despedaçado quando a verdade do luto e do trauma se despisse diante dele. Não há como ajudar, disse Colette. É o que eu estou tentando explicar. Mademoiselle Fournier, falou Aubrey. Estou um pouco confuso. Primeiro você não solta minha mão. Depois me diz para ir embora. Aubrey tentou entender. Colette estava indo embora amanhã. Será que voltaria? Será que ele estaria ali quando ela retornasse? Era impossível saber. Havia apenas o agora. E ele estava determinado a aproveitar cada segundo. Não quero que você solte a minha mão, disse ele. Não quero que você me afaste. Ela fechou os olhos e sussurrou. Não quero afastar você. Colette, Aubrey começou a dizer. Eu posso amar Stephen. Posso honrar a lembrança dele. Posso amar seus pais, seu irmão, seus tios, seu primo. Posso amá-los estando ao seu lado. E farei isso, se você permitir. Ele desejou poder dizer aquilo tudo com música, em vez de palavras. As melhores palavras que ele conseguiu encontrar naquele momento não pareciam grande coisa. Por favor, disse ele. Fique comigo. Seja você mesmo ao meu lado. Todos vocês. Ela arquejou, e o sopro levou o medo para longe. Colette apoiou a cabeça no peito dele. Aubrey a puxou para mais perto, e a bochecha dele tocou a dela. Droga. Ele devia ter feito a barba. Quando eu estou com você, falou Colette, não dói tanto. Ele beijou o cabelo dela. Então é aqui que eu quero ficar. Mais vozes surgiram altas, ecoando entre eles de forma inoportuna. Vamos, disse Aubrey por fim. Você precisa entrar. Eles voltaram, se aproximando o máximo possível da porta. Colette, impulsivo, o abraçou. Voltarei logo. Aubrey sorriu. Estarei aqui, à espera. Ela o beijou. Não foi um beijo de agradecimento. Foi um beijo que disse há mais de onde isso veio. Fim do capítulo. Início do capítulo. Apollo. Problemas com Joey. 11 de fevereiro de 1918. Aubrey vagou nas sombras por cerca de 1 hora antes de decidir que era seguro voltar para as barracas. Ele queria subir em um telhado e gritar. Ele, Aubrey Edwards, o rei do ragtime, o imperador do jazz, era o rapaz mais sortudo do mundo. A divina Colette Fournier o tinha beijado, e beijado de verdade. Quando as luzes das janelas das barracas já estavam apagadas, havia um tempo, Aubrey usou a latrina e foi para seus aposentos.
Mudo como um peixe, abriu a fechadura frágil e entrou. Ele trancou a porta, tirou as botas e foi na ponta dos pés até o beliche. Como estava frio, ficou de casaco. Então se enfiou debaixo das cobertas. A cama de cima rangeu. Joey Rice surgiu no campo de visão de Aubrey. Você quer morrer, Edwards, é isso? Shhh! Vão te mandar aos chutes de volta para o Harlem e terá sorte se não for em um caixão. Boa noite, Joey. Não pense que eles não estão de olho em você. Eles sabem. Ao ouvir aquilo, Aubrey se sentou. Por quê? Você deu com a língua nos dentes? Ah, certo. Coloque a culpa em mim. Eles se calaram quando ouviram os ruídos dos outros soldados se revirando no sono. Você se acha muito espertinho. Joey continuou depois de um tempo. Os outros rapazes não são cegos, muito menos burros. Eles sabem que você está saindo às escondidas. Espero que esteja valendo a pena, porque o preço vai ser alto. Boa noite, Joey, e veja como fala comigo. Olha só, defendendo a honra da sua dama. Provocou o amigo zombeteiro como sempre. Que beleza. Cuide da sua vida, retrucou Aubrey. Você me faz ter que cuidar da sua vida também, pois vive fazendo bobagens. Aubrey se alinhou debaixo das cobertas. Se ele não se sentisse como uma pedra de gelo, talvez conseguisse dormir. Se é que adormecer seria possível em uma noite daquelas. Droga, você me fez perder o sono, reclamou Joey. Vou ter que usar a casinha, ou não vou mais dormir. Ele desceu do beliche, calçou as botas e foi até a porta. Não vá cair na latrina, disse Aubrey. Ele começou a se sentir mais aquecido e seus olhos se fecharam. Não conseguiria pegar no sono, mas talvez pudesse se lembrar de Colette e compor um sonho perfeito. Fim do capítulo. Início do capítulo. Hades. Vertigem. 11 de fevereiro de 1918. Aubrey acordou. Ainda estava escuro. Será que tinha dormido o dia todo? Não, ainda era noite. O tempo pareceu se arrastar. O burburinho dos soldados adormecidos o içou para o presente, e a vertigem terrível de migrar do sono para a consciência fez a cabeça dele girar. Aubrey ouvira algo. Talvez fosse só um sonho. Não, ele tinha ouvido algo. E agora não ouvia mais nada. Tinha alguma coisa errada. Ele ficou deitado, acalmando a respiração. O que estava faltando? Aubrey esticou o braço e tateou no escuro. Suas botas estavam ali. Ele se sentou e quase bateu a cabeça na cama de Joey. Joey! Ele ergueu o braço e cutucou as molas sob a cama do amigo. O colchão se mexeu com facilidade. Joey não estava deitado. E as botas dele não estavam no chão. Aubrey esfregou os olhos e tirou o cobertor. Ele provavelmente tinha dormido só por alguns minutos. Joey ainda deveria estar usando a latrina. O sono era falacioso. Às vezes pouco parecia muito, e muito parecia pouco. Aubrey caçou as botas e foi até a porta. Seu cérebro parecia liquefeito. A noite parecia transcorrer morosamente, irreal como uma alucinação. Ele saiu. Tudo ao seu redor estava escuro e a neve acumulada no chão tinha sido pisoteada. As estrelas pareciam mirradas. Ele seguiu o odor da latrina. O pouco de luz que havia ali fora tingia o chão de azul escuro. A casinha surgiu diante dele como uma montanha fétida. Joey? Ele chamou baixinho. Joey, camarada, você está aí? Mas não houve som nenhum. Apenas os latidos distantes de um cachorro do vilarejo. Aubrey bateu à porta, sem resposta. Então a abriu. Ele se deparou com um homem. A figura tombou para a frente, aterrissando nos braços de Aubrey, que escorregou e caiu no chão, com o outro em cima dele. Morno e imóvel, o homem deixou alguma coisa viscosa escorrer da bochecha de Aubrey. Joey? Perguntou Aubrey. Joey? Fim do capítulo. Início do capítulo. Hades. Lanterna. 11 de fevereiro de 1918. Aubrey avançou pela neve, os braços se movendo com alvoroço, os pés derrapando. Ele parou diante da porta dos aposentos do tenente Europe e bateu. Uma voz resmungou ali dentro. Aubrey não se importava se Jim o xingasse, mas ele precisava acompanhá-lo quanto antes. A porta se abriu. A luz de uma lanterna fulgurou em seu rosto. Aubrey? A voz de Jim Europe ainda estava rouca de sono. Que diabos você está fazendo aqui? Você precisa vir comigo, Jim, disse Aubrey. Alguma coisa aconteceu com Joey. O que houve? O tenente Europe apalpou o bolso do roupão procurando os óculos. Você não deveria ter chamado o Capitão Fish? Aubrey agarrou o pulso de Europe. Você precisa vir, Jim, implorou. Por favor. Ele está ferido? Europe exigiu saber. O que aconteceu? Shh! Europe segurou o casaco de Aubrey. Vamos, mostre-me. Conforme eles corriam, a luz da lanterna balançava de um lado para o outro no gelo, até que iluminou Joey deitado na neve. Ah, não! O tenente Europe examinou Joey da cabeça aos pés.
Ele parecia, por favor, Deus, doente, bêbado, espancado. Então ele viu sangue na neve. A cabeça dele, seu rosto, o rosto inchado e cheio de hematomas. Aubrey perdeu a força nas pernas. Seu corpo cedeu e ele vomitou. Europe ajoelhou ao lado de Joe e sentiu o pulso e o pescoço dele. Aqueles malditos os estrangularam. O luto tinha engrossado a voz do tenente. Golpearam o rosto dele com rifles. Ele está quase irreconhecível. Esperança. Talvez não seja ele, sugeriu Aubrey. Talvez seja outra pessoa. Aubrey, não faça isso. Falsas esperanças. É minha culpa, Aubrey falou para a noite. É tudo minha culpa. Precisamos tirá-lo daqui, disse Europe. Limpe tudo. Não deixe nenhum vestígio. Minha culpa, repetiu Aubrey. Sou o responsável por isso. Jim Europe jogou a luz da lanterna no rosto de Aubrey, que espremeu os olhos. Está querendo me dizer, rapaz, que você estrangulou Joey e que o surrou com a coronha do rifle? Joey, o cabeça oca do Joey. Está? Insistiu o tenente. Aubrey tinha esquecido a pergunta. Se eu não tivesse saído, Joey não teria... Eles estavam me seguindo. O tenente ergueu uma das mãos vestidas com luvas de couro e o esbofeteou. Aubrey saiu do transe. Recomponha-se, soldado! Bradou Europe. Isso é uma ordem. Europe fez o que pôde por Joey. Limpou o sangue no rosto dele e fechou com suavidade o lábio inferior entreaberto, para esconder a terrível mandíbula quebrada. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nota de rodapé. Esse é um trecho de Coríntios 15:55. A ironia permeava a recitação de Jim Europe. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Aqui, bem aqui. Ele agitou a lanterna na direção de Aubrey. Pegue os pés dele. Vamos levá-lo para os meus aposentos. Aubrey assentiu, entorpecido. Eles tinham acabado de se falar. Acabado! Haviam se provocado como sempre faziam. Como ele poderia carregar pelos pés e encostar naquela coisa que se endurecia e esfriava? Aquela coisa que costumava ser Joey Rice. Como? Veja bem, rapaz. Nós também estamos correndo perigo, certo? Segure os pés dele. Vamos sair logo daqui. Aubrey pegou Joey pelos tornozelos e os encaixou na altura dos cotovelos. O tenente Europe segurou o tronco. Eles cambalearam até os aposentos de Europe. O corpo de Joey Rice pesava como se fosse um fardo de roupas molhadas. O tenente Europe ligou a luz. Mesmo atrapalhado com o peso que carregava, ele estendeu uma toalha sobre a cama antes de deitar Joey ali. Aubrey se afastou da cama. Devo chamar um médico, Jim? Europe olhou com a intensidade de sempre para Audrey. É tarde demais. Mas e se estivermos enganados? Respondeu Aubrey ofegante. E se for algo que não estamos vendo e eles puderem curá-lo? Europe pegou um banquinho da escrivaninha ao canto. Sente-se, pediu ele. Coloque a cabeça entre os joelhos. Aubrey correu até a porta. Não posso fazer isso agora, eu preciso buscar ajuda. Europe bloqueou a saída de Aubrey como se fosse uma parede de cimento. Sente-se. Ele pegou um frasco e serviu 2 dedos de alguma coisa. Beba isso, disse, entregando o copo. Aubrey encarou o líquido amarelado. Eu não bebo muito, balbuciou. Não sou muito chegado. Beba. O líquido desceu queimando e fez arder a garganta já machucada. Europe apanhou um lençol, cobriu o corpo de Joey e se sentou ao pé da cama. Agora, disse ele devagar, me diga o que quis dizer quando falou que é tudo culpa sua e que você é o responsável pelo que aconteceu. Aubrey não percebeu, mas tinha começado a tremer. Com certo esforço, o tenente Europe tirou um lençol que estava embaixo do Joe e cobriu os ombros de Aubrey. Ele pegou uma barra de chocolate da mesa e entregou a Aubrey. Começa. Quando Aubrey conseguiu se acalmar, Europe tentou outra vez. Aubrey, disse ele com gentileza. Conheço você há bastante tempo. Pode confiar em mim. Preciso que você me conte o que aconteceu. A não ser que tenha estrangulado e agredido meu trompetista até matá-lo, não tem nada a temer. Conte-me tudo, está bem? O lençol cobriu os pés de Joey como se ele estivesse dormindo. Ele precisava ser sincero. Por Joey, independentemente do que acontecesse. Aubrey sabia que merecia o castigo, por pior que fosse. Eu saí depois do toque de recolher, sussurrou Aubrey, para ver uma garota. Europe ficou em silêncio. Já fui vê-la antes, continuou ele. Uma vez um soldado branco me parou. Acho que era um fuzileiro naval. Ele apontou uma arma para mim e me ameaçou, dizendo que me ensinaria uma lição por ficar me engraçando com mulheres brancas. Qualquer que fosse a opinião de Europe, Aubrey não ficou sabendo. Eu o desarmei, disse Aubrey. E não parei de ir ver minha garota. Joey sempre me disse para não ir. Às vezes ele me dava cobertura.
Você não achou que o ofensor pudesse voltar? Aubrey olhou para Europe. Ele era um covarde. Achei que tivesse entendido que é bom para a tosse, que não iríamos tolerar aquela bobagem sulista. A voz de Europe estava grave. Continue. Eu saí hoje à noite. Estava com ela, disse Aubrey. Acho que eles me seguiram até as barracas. Provavelmente foi um bando. Parei para usar a latrina e depois entrei. Então foi a vez de Joey usar a casinha. Eu acordei. E foi depois disso que você o encontrou? Aubrey assentiu. Devo ter pegado no sono, mas acordei de repente sentindo que havia algo de errado. Quando percebi que Joey ainda não tinha voltado, saí para procurá-lo. Jean Europe deixou a cabeça tombar. Pobre rapaz, murmurou. Pobre rapaz. Aubrey segurou o lençol com mais força. O luto o atingiu como uma marretada e ele começou a chorar. O tenente Europe lhe entregou um lenço limpo. A gentileza fez com que Aubrey chorasse ainda mais. É minha culpa, repetiu ele. Eu deveria ter morrido no lugar dele. Escute o que eu vou lhe dizer, Aubrey Edwards, disse Europe, e preste atenção. Aubrey piscou. Seu nariz estava a centímetros de distância do de Europe. Sair à noite é contra as regras e você precisa se encrencar por conta disso. Aubrey concordou. As providências seriam tomadas, era justo. Sair à noite sabendo que assassinos estavam procurando você foi muito irresponsável. Aubrey aquisqueu novamente. Se não tivesse sido tão imbecil... Vocês, garotos da cidade, não entendem coisas que nós, que crescemos no sul, são muito óbvias. Ele soava como o pai de Aubrey. Mas eu quero que uma coisa fique clara. Você não deveria ter sido assassinado. Joey não deveria ter sido assassinado. Ninguém deveria ter sido assassinado. Um homem negro tem o mesmo direito de viver, se encontrar com uma garota e ir ao banheiro, pelo amor de Deus, do que qualquer outra pessoa. As palavras de Europe o golpearam como uma onda. Então, como uma onda, elas recuavam para o mar. Se o objetivo era ter reconfortado Aubrey, não durou muito. Jean Europe começou a andar de um lado para o outro, pensativo. Aubrey observou a silhueta de Joey, inerte e oculta sob o lençol. Era tão peculiar não ver nenhum traço de respiração ou movimento ali embaixo. Ele estava mesmo morto. De novo, Aubrey ficava perplexo. E agora? Quis saber Aubrey. Jean Europe tirou o roupão e começou a vestir a farda. Antes de mais nada, você não pode contar a mais ninguém o que aconteceu, certo? Aubrey endireitou a postura. Acha que ninguém vai dar por falta dele? Jean estava vestindo a roupa de baixo. Ele está doente. Você o levou até a enfermaria. Você vai acobertar isso e deixar aqueles cretinos se safarem? O olhar de Jean Europe fez Aubrey se lembrar de que estava conversando com o superior. Era difícil se lembrar daquilo quando o superior em questão estava abotoando a calça. Não vou deixar ninguém se safar, Europe disse com a voz séria. Mas vou resolver isso do meu jeito. Não vou participar dessa diabrura de Hatfield McCoy. Olho por olho não nos levará para a frente de batalha. E nós não estamos aqui para brincar de soldado com os fuzileiros navais. Nota de rodapé. Hatfield McCoy foi um conflito familiar estadunidense ocorrido no século XIX entre os Hatfields da Virgínia Ocidental e os McCoy, do Kentucky, originando da rivalidade entre os patriarcas confederados intensificado por vinganças pessoais e disputas por terra. Ele prendeu as meias nas jarreteiras. E você vai embarcar no trem da manhã para Aix-les-Bains. Partir? Mas ele não podia ir embora. Colette. Eu não fui escalado, pois acabou de ser. Aubrey visualizou a silhueta de Colette parada sob a luz na outra extremidade de um corredor muito, muito longo, pequenina como uma estatueta. Enquanto ele a olhava, o corredor ficou cada vez mais longo, e ela desapareceu. Joey deveria estar vivo. Quem deveria ter morrido era o inconsequente que, ao ignorar as regras, fizera com que um homem inocente fosse assassinado. Um homem que sacrificara um amigo porque queria sair às escondidas para ver uma garota não merecia estar vivo. Escreva para o seu flerte quando chegarmos. Quero manter você afastado dessa bagunça. Aubrey sabia. Mesmo antes de encontrar o corpo, perceber que Joey ainda não tinha voltado, aquela sensação estranha tinha sido um aviso. É claro que tinha sido. Quem viu a sensação fui eu. Não tinha sido uma benesse, mas eu precisei prepará-lo. Deixar Aubrey confuso era mais misericordioso do que deixá-lo completamente lúcido enquanto encarava aquela verdade terrível. Ele havia tropeçado em meus portões, e eu sou um anfitrião bondoso. O tenente Europe serviu mais uma dose. Tenho muitas coisas para fazer antes do dia começar, e é melhor que você não esteja por perto para acompanhar nada disso. Volte para a cama e tente dormir. Partiremos às 7. Ele entregou o copo a Aubrey. Beba tudo. Vai precisar.
Aubrey sorveu o líquido que desceu queimando e seguiu suas próprias pegadas para voltar às barracas. Quando passara por aquela porta pela última vez, ainda conseguia sentir o beijo de Colette em seus lábios. Aquela vivacidade, aquela alegria que ele sentira quando estava com ela, a música, as possibilidades, tudo aquilo tinha sido levado pela correnteza que iria arrastar Aubrey para Excellent Ban e afastá-lo de sua própria alma. Fim do capítulo. Início do capítulo. Hades, de volta ao lar. Uma pancada forte na cabeça é capaz de fazer o cérebro inchar, o que comprime partes que controlam a respiração e a pulsação. Antes que aqueles brutos massacrassem Joey Rice, ele migrou de um estado de terror para insensibilidade. O corpo dele, percebendo que não se recuperaria, rapidamente implementou um procedimento de autodestruição, libertando a alma de mais dor e medo. Desprendida, desvinculada e ainda inconsciente, a alma de Joseph Rice voou pelos portões terrenos e eternos e adentrou os meus domínios. Ele abriu os olhos da verdade, e se viu em um campo verdejante pontilhado por pequenas flores brancas. Era muito maior do que o Central Park. Pássaros cantavam, uma brisa morna o envolvia, fazendo as árvores mais próximas farfalharem. Então ele estava em um caminho que levava a uma porta conhecida. Joey a abriu e entrou. Era a casa dele no Harlem, o apartamento de seus pais. Ali estava a mãe dele, sentada à mesa, como sempre fazendo as palavras cruzadas à noite. O pai estava sentado ao lado dela, tocando uma corda do violão. Eles dividiam uma tigela de pipoca. Uma fotografia de Joey de paletó e gravata estava sobre a cornija da lareira. Mãe, disse ele. Pai, como vocês estão? Eles não olharam para Joey. Ele parou ao lado da mesa. Mãe, pai, sou eu, Joey. Eu me juntei a ele. Ele não ouviu o som dos meus passos, mas sabia que eu estava ali, e não olhou para mim. O que está acontecendo? Eu prefiro deixar que as almas desprendidas levem o tempo que precisarem para entender o que aconteceu. Eu morri? Ele se virou para mim. Eu havia assumido a forma do avô falecido dele, mas Joey não se deixou enganar. Você sente que está morto? Perguntei. Não, respondeu ele. O que era aquele campo? É o campo de Asfódelos. Era do seu agrado? Joey parecia relutante em admitir que havia aspectos a serem apreciados após a morte. Isso é algo corriqueiro e não me ofende. Desembuche. Eu morri, não foi? Morreu. Então por que estou aqui? É onde você queria estar. Ele se virou outra vez para os pais, ficou de joelhos ao lado da mãe e acariciou o cabelo dela. Desculpe, mãe, disse ele. Sinto muito mesmo. Eu disse que sempre cuidaria de você. Ela não percebeu nada, mas naquele momento conseguiu decifrar uma palavra. O pai de Joey terminou de trocar a corda. Ele a testou e afinou dedilhando alguns acordes para se certificar de que as cordas estavam em sintonia. Joey tocou os ombros do pai. Pai, sussurrou ele. Não sobrevivi. O pai de Joey começou a tocar uma música. Eu cuidei de Jordan e o que foi que eu vi vindo me levar de volta para casa? Nota de rodapé. Esse é um trecho traduzido do hino cristão Swing Low, Sweet Chariot. Joey tornou a se virar para mim. Eles vão ficar arrasados quando souberem, principalmente se ficarem sabendo como aconteceu. O coração do meu pai talvez não aguente o tranco, e minha mãe... Ele começou a chorar. Sempre fico comovida ao conhecer almas cuja primeira grande preocupação não tem a ver com os anos que se esvaíram, mas com o luto que seus entes queridos viverão. É mais comum do que se imagina. Os corpos mais comuns são habitados por almas extraordinárias. Chacoalhe levemente, doce carruagem, que vem para me levar para casa, cantou o pai de Joey. Joey ajoelhou ao lado do pai e descansou o rosto no joelho dele. Alguém precisa avisá-los o quanto antes, insistiu ele, para que a notícia não os abale. Na teoria isso é ótimo, comentei, mas na prática, quando a morte está em jogo, esse resultado é bem difícil de conseguir. Alguém precisa cuidar deles, falou Joey. Eles vão passar por anos muito difíceis. E por que não você? Joey se deteve e me encarou. Pode ser eu? Assenti. É claro que sim. Eu não tenho que... Ele fez um gesto amplo. Fazer coisas? Eu sorri. Você não vai tocar harpa ou ficar atiçando o fogo, se é isso que quer dizer. Eu gostava de Joey Rice. O que mais acontece aqui? Ele quis saber. No paraíso, na vida após a morte ou qualquer coisa assim.
Eu me levantei para ir embora. As opções são praticamente infinitas e você tem todo o tempo do mundo para explorá-las. Mas sempre que quiser, pode descansar no campo de asfódelos. Joey se acomodou em uma cadeira entre seus pais. Acho que vou ficar aqui por um tempo. Fique o tempo que quiser, falei. Mas saiba que não será fácil. Espere, exclamou ele. Eu deveria ter sido julgado? Minha alma foi avaliada? Sou bom ou mau? Preciso me preocupar com tudo isso? Eu apertei a mão dele antes de partir. Foi uma aferição muito rápida. Você já passou. Fim do capítulo. Fim da parte do livro chamada Segundo Ato. Se você está gostando, lembre-se de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Beijos!